Bom, pessoal, muito obrigada mesmo pela presença. Eu queria dizer para vocês que sempre é uma aventura quem vem assistir uma palestra minha, porque eu nunca repito uma palestra, ou seja, quando me chamam para falar sobre alguma coisa, eu sempre vou falar sobre aquilo que eu estou pensando no momento. Então, eu junto tudo que eu estou lendo, tudo aquilo que eu estou refletindo e venho dividir com vocês. Então, certamente vocês não vão encontrar assim, alguma conclusão, uma coisa mais acabada, mas provavelmente vocês vão encontrar elementos para reflexão. Eu acho que o momento político que a gente vive é um momento assim, muito complicado, muito complexo, e que requer algum pormenor conceitual para a gente poder começar a entender sem respostas imediatas, sem respostas prontas, né? Então, vamos pensar nessa questão conceitual mesmo, né? Entender algo de direita, esquerda, de democracia liberal ou de democracia totalitária no final, que eu vou tentar conceituar isso. Então, eu vou usar, só para a gente começar o movimento, uma distinção feita por um autor de um livro de História da Filosofia Política, que ele vai entender as três grandes famílias de teoria política a partir de uma certa concepção de ordem social. Então, a esquerda ela estaria fundamentada numa concepção de ordem social que a entende como um certo artifício, como uma ordem artificial. A direita estaria fundamentada numa perspectiva de compreensão da ordem social como ordem natural, e a perspectiva democrática liberal ela estaria fundamentada em uma compreensão da ordem social como ordem espontânea, ou ordem pluralista, ou ordem auto-organizada. Então, para não dizer que eu não vou me colocar, né, nessa questão mais conceitual, eu me coloco como alguém que está nesse espectro político, que é o espectro político liberal democrático, ou seja, que entende que existe uma ordem espontânea que precisa ser protegida, que precisa ser preservada através de certas normas do Estado Democrático de Direito. Certo? Então, a gente vai tentar ver um pouco disso, para, no final, a gente ver o risco que nós corremos, né? Existe, efetivamente, um risco de totalitarismo, e vocês vão perceber que há um risco que ele está tanto à direita quanto à esquerda. Tá certo? Então, eu não vou aqui dar para vocês elementos para vocês julgarem. Ou seja, na verdade, eu não vou me colocar em relação ao que está acontecendo politicamente, mas eu vou dar elementos para que vocês possam pensar acerca do que está acontecendo, né? Então, a direita, né, dentro dessa divisão, ela faria uma remissão à pretensa ordem natural como única fonte do que é justo e fecundo. A esquerda teria uma tentativa de impor uma ordem social ideal e utópica. E essa perspectiva liberal democrática, ela trabalha com instituições favoráveis à manutenção da ordem social espontânea. Então, essa ordem democrática liberal, ela preza o quê? Ela preza o respeito à liberdade individual, e dessa liberdade individual advém um pluralismo. Certo? Então, esse pluralismo, que é decorrente da liberdade individual, ele é visto nessa perspectiva como algo positivo, como algo rico, como algo que gera uma exuberância e que leva ao progresso, ao real progresso, não ao progresso de que falam os progressistas, que esse é um falso progresso, né? Então, essa perspectiva ela se baseia, então, no Estado de Direito, no direito abstrato e universal, no direito formal, os direitos do homem, o mercado, a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa. Então, você tem uma série aí de elementos que caracterizam essa perspectiva liberal e democrática, né? Ou seja, se trata aí de um modelo de pensamento político que ele se configura, ele se constitui melhor na modernidade, mas que ele lança raízes na nossa tradição ocidental mais cara, né? Eu vou tentar mostrar para vocês isso, que existe uma determinada linha do liberalismo que ele retém esses elementos que nos são caros, ou seja, o individualismo que o liberalismo defende ou apregou, ele não é uma invenção moderna.
ele é um legado da nossa civilização ocidental, tá certo? Então, esse é o modelo que se mantém aos trancos e barrancos, né, é algo muito frágil, é para protegê-lo que a gente precisa ficar, né, vigilante, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, foi esse modelo que resistiu ao fascismo, que resistiu aos comunismos, ou seja, que resistiu ao paroxismo dos pensamentos políticos de esquerda e de direita. Então, se você quer fugir desses extremos, né, que seriam o totalitarismo à esquerda ou o totalitarismo à direita, esse caminho do meio, eu não gosto muito desse palavreado, não se trata de centrismo, não se trata de ser isentão, não, se trata de você ter uma certa lucidez em relação ao lugar político mais sóbrio em que você se pode colocar, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Bom, para a gente entender melhor essa questão desse paradigma liberal democrático, entender que é efetivamente uma junção de democracia e de liberalismo. E aí a gente vai entender que a democracia e o liberalismo, eles caminharam juntos, né, em alguns momentos políticos, mas que são respostas específicas a questões políticas distintas. A democracia, ela responde à pergunta sobre quem deve deter o poder político, enquanto o liberalismo, ele responde à pergunta acerca de quais os limites do poder político. Vocês entendem a diferença? Então, não é a mesma coisa. A gente está dentro de uma tradição, você tem aquilo que seja o liberalismo, você tem aquilo que seja a democracia. São respostas distintas a perguntas políticas diferentes. Então, se você diz que quem tem que deter o poder é a maioria, ou seja, você se contrapõe a um tipo de governo autoritário, digamos, a uma monarquia, a uma oligarquia, então você tem ali a democracia. Se você entende que, independente desse poder ter sido conquistado pela maioria, digamos assim, ele tem que ter determinados limites, né? Quando você está sempre atento aos limites desse poder político, aí você está na alçada do liberalismo. Então, qual é o oposto do liberalismo? É o totalitarismo. Qual é o oposto da democracia? É um governo autoritário. Então, isso é importante de perceber. Por que o totalitarismo é o oposto do liberalismo? Porque o liberalismo é você estar atento para resguardar as liberdades dentro da sociedade civil. A minha liberdade como indivíduo, a minha liberdade na minha vida privada. Então, tem um certo aspecto da minha vida que o Estado não pode intervir, que não tem nada a ver com política. Eu preservo isso. Então, essa tentativa de você salvaguardar esse âmbito de liberdade é o que motiva o liberalismo. Por isso que não faz muito sentido a gente falar liberalismo econômico, isso não se trata porque liberalismo ele pressupõe você resguardar esses direitos, pressupõe você resguardar a liberdade. Então, você pode ter liberdade econômica e tudo, mas se as minhas liberdades individuais são atacadas, então eu não posso defender um regime que ataca as minhas liberdades e dizer que eu sou liberal. Certo? Então, é todo um complexo de coisas que não envolve apenas o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é só uma faceta. Então, só continuando nessa distinção entre democracia e liberalismo, que isso é fundamental para toda a minha fala aqui, a democracia diz que o poder é da maioria. O liberalismo diz que mesmo tal poder é limitado. A democracia é o exercício de liberdades políticas no quadro de aparelhos do Estado. O liberalismo é o exercício das liberdades da sociedade civil em oposição ao Estado. Certo? Então, ambos podem caminhar juntos, efetivamente caminharam juntos quando não se deturparam. Porque a tese de fundo dessa minha fala aqui é tentar mostrar para vocês que houve uma certa ruptura, um certo cisma
que fez com que tanto a democracia se descaracterizasse como o liberalismo se descaracterizasse. A gente tem um tipo de liberalismo e a gente tem uma democracia que tende para um totalitarismo. Mas, enquanto cada um está, digamos assim, nessa sua pureza, entre aspas, né, está se mantendo dentro desses princípios, é uma defesa de um governo constitucional, a defesa da isonomia, o combate às formas legais de privilégio. Então, você vê que tanto a democracia quanto o liberalismo, eles vão juntos aí na defesa desses princípios. E quando é que acontece quando é que fica clara essa distinção, essa ruptura que faz com que a democracia se torne uma coisa diferente e perigosa e o liberalismo também se torne uma coisa diferente e perigosa, né? E isso vai ficar mais claro, essas tendências elas vão ficar mais claras com a Revolução Francesa. Por que com a Revolução Francesa? Porque ali na Revolução Francesa, aquelas ideias, né, que estavam só no imaginário dos intelectuais, dos ideólogos, elas foram colocadas em práticas. E quando elas foram colocadas em práticas, o resultado ele não foi muito bom. Então, a gente tem ali um divisor de águas. Você tem, então, a partir desse momento, o aparecimento de uma espécie de messianismo político. Então, antes de entrar na distinção entre essas duas tendências de liberalismo que eu acho importante fazer, vou fazer já, entender por que se deu esse cisma entre as duas tendências. Porque, assim, essas coisas de história das ideias políticas, elas são muito complexas, as coisas não são preto no branco, são muitas nuances. É como se você tivesse um tronco comum de ideias com algumas tendências, e uma hora essa tendência ela se explicita, né? Então, com a decadência do sentido religioso da vida, com o nascimento de uma filosofia social racionalista, com o desenvolvimento da ideia de um homem individual e abstrato, e com o teste das ideias no âmbito da Revolução Francesa, então essas duas tendências elas meio que se separaram. Então, assim, onde é que estão essas tendências, historicamente? No iluminismo francês e no iluminismo escocês. Certo? Você está ali no âmbito da modernidade, onde você tem dois tipos de tradições filosóficas. A tradição francesa é uma tradição racionalista. Ela tem ali uma influência muito forte do Descartes, do racionalismo cartesiano. O iluminismo escocês, ele tem a influência do empirismo britânico. Então, você tem um filósofo ali muito importante, que é o David Hume. Parece que eu estou falando uma coisa assim, completamente fora da política, mas isso aí é importante para vocês perceberem os tipos de visões distintas que vão moldar essas duas tendências. Tá certo? Porque lembra sempre, porque eu vou precisar dessa informação até o final da minha fala, que a ideia de ordem social, a concepção que se tem do que seja essa ordem social, é o que eu estou tentando, a partir de alguns autores, tentando caracterizar a esquerda e direita, certo? Então, o iluminismo escocês, a tradição empírica, ela desenvolve uma certa concepção de ordem social, que é justamente aquela concepção de ordem espontânea. Enquanto que o iluminismo francês ele vai tender àquela arrogância racionalista de querer impor um mundo melhor, uma ordenação, consertar a sociedade através de uma artificialidade, através de uma imposição a partir de uma crença exacerbada na racionalidade. Então, você tem aí as duas vertentes, a vertente racionalista e a vertente empirista, né? Então, essa ideia racionalista, ela pôs a utilidade social no lugar da tradição, como critério principal das instituições e valores sociais. Surge, então, nesse mesmo contexto, uma forma de determinismo social que postula um sistema único, né? E isso vai depois se desenvolver nas teses do socialismo, e uma substituição da ética religiosa pela moralidade secular e social. Então, veja bem,
O iluminismo escocês, ele foi responsável por nos legar uma compreensão dos aspectos não racionais da sociedade, dos aspectos não racionais do homem. Esse filósofo que eu falei que tinha uma grande influência nessa tradição escocesa, o David Hume, ele tem uma compreensão muito interessante da natureza humana. É uma compreensão que leva em consideração que a motivação humana ela não é apenas racional, que não é só através da razão que o homem se move. O homem é movido por hábitos, o homem é movido por crenças. Tá certo? Então, o homem é movido por hábitos, ele é movido por crenças. Existe um certo teste daquilo que os homens vão produzindo, que eles vão constituindo. Então, há todo um respeito dentro dessa tradição pela própria tradição, ou seja, por aquilo que a humanidade construiu. Enquanto que na outra tradição, que é a tradição francesa, há uma pretensão de reorganização da sociedade. É difícil eu conseguir passar para vocês assim, os elementos da filosofia que estão por trás disso. Eu acho Descartes um filósofo fundamental do ponto de vista da teoria do conhecimento, eu adoro e tudo, mas eu quero que vocês entendam que, do ponto de vista da influência para o pensamento político, a pretensão de Descartes de reconstruir todo um saber, de fundamentar todo um saber na racionalidade, faz com que haja uma influência muito grande na França dessa pretensão. O que o Descartes tenta fazer do ponto de vista do conhecimento? Ele tenta fundamentar tudo na razão, ele tenta fazer tábula rasa na tradição, fazendo uma analogia do ponto de vista do conhecimento, depois com o ponto de vista da sociedade. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, o Descartes ele esquece a tradição, ele quer um conhecimento que, a partir do sujeito, que a partir da racionalidade, ele consiga alcançar uma verdade indubitável. Isso, levado para o ponto de vista da sociedade, é uma pretensão de você fazer tábula rasa da sociedade, você reconfigurar toda uma sociedade. É isso que o Hayek vai chamar de racionalismo construtivista, certo? Então, onde é que eu estou querendo chegar? O Hayek, que é o cara da escola austríaca, que trabalha mais essa noção de ordem espontânea, ele vai justamente se vincular a essa tradição, que é a tradição do Adam Smith, que é a tradição do Hume, que é a tradição do liberalismo clássico, que tem as suas raízes no nosso legado da filosofia ocidental. Então, o Hayek ele traz essa noção de ordem espontânea, ele traz a ideia de que existe uma configuração, uma ordenação das coisas que é gerada pela interação das atividades individuais, cuja complexidade, cuja exuberância, cuja riqueza é muito maior do que qualquer coisa que possa ser produzida pela capacidade racional de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos iluminados. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Porque isso é importante? É importante porque existe no Hayek, como de resto existe dentro da tradição liberal, uma modéstia da razão. Essa modéstia da razão, ela é muito importante do ponto de vista político. É um ceticismo político. Por que eu vou acreditar que fazendo tábula rasa das instituições, sei lá, da família, da igreja, de tudo que foi já construído, testado, configurado, eu vou construir a partir dali uma sociedade melhor, certo? Então, não existe essa pretensão, essa arrogância. E o Hayek ele vai condenar toda essa possibilidade, toda essa tentativa de engenharia social, tá certo? Então, é dentro desse arcabouço conceitual que o Hayek e os teóricos da escola austríaca estão inseridos, né? Então, só resumindo aqui essa distinção que eu fiz entre o liberalismo francês e o liberalismo evolutivo, ou empirista, ou britânico, né?
Então, o iluminismo francês, ele tem a influência do racionalismo cartesiano. E outra coisa que eu vou falar, vocês acompanhem aí, que eu sei que é muita informação, ele também tem uma influência muito grande, o iluminismo francês, do mito russoniano do bom selvagem. Então, você junta essa ideia da racionalidade cartesiana com a ideia muito problemática do Rousseau, de bom selvagem e de vontade geral, aí você tem aí todo um elemento explosivo que vai caracterizar esse tipo de liberalismo, essa vertente de liberalismo, que é uma vertente para a qual a gente precisa ficar atento, que um autor que eu estava lendo recentemente chama de democracia totalitária, né? Então, a partir do Rousseau, a partir das ideias do Rousseau, o desenvolvimento dessa linhagem vai descambar naquilo que seria uma democracia totalitária. Já o iluminismo escocês, a reflexão é outra. O que estava acontecendo, enquanto no iluminismo francês, com Voltaire, com Rousseau, vai se caracterizar por um anticlericalismo, por uma forte tendência contra a religião, um forte anelo pela racionalidade, o iluminismo escocês ele vai começar já com um forte debate acerca da soberania da razão para estabelecer regras morais e sociais, ou seja, eles já meditavam sobre a legitimidade da razão para ditar regras morais e sociais. Ou seja, é dentro dessa discussão, é dentro desse âmbito do iluminismo escocês que se dá a apreensão dos aspectos não racionais inerentes ao humano e ao social. Então, só esquematizando melhor para vocês, essa noção de ordem espontânea, ela não é originariamente do Hayek, ela é algo que foi pensado, que faz parte da reflexão do iluminismo escocês. É algo que foi pensado pelo David Hume, é algo que foi pensado pelo Adam Smith, e essa noção de ordem espontânea ela é fundamental para essa perspectiva da democracia liberal. É o que está por base. Então, lembra da nossa distinção inicial. Como é que o liberal... eu estou sempre com o nome liberal conservador na minha cabeça, porque eu trabalho muito com... E agora estou falando de liberal-democracia. Mas, enfim, como é que se concebe a ordem social? É uma ordem espontânea. Certo? Então, só caracterizando melhor para vocês essa noção importantíssima para a nossa reflexão de ordem espontânea. Se trata da ideia de que os resultados das ações individuais eles não são antecipáveis. Tá certo? Os seres humanos são livres, se eles são livres, eles agem de uma maneira imprevisível. Então, se há uma imprevisibilidade em relação ao indivíduo, há uma imprevisibilidade em relação ao coletivo, só que nessa imprevisibilidade, nessa interação das individualidades, há toda uma complexidade de uma ordem que está sendo gerada, certo? Isso é a ordem de mercado, isso é a organização social espontânea. Então, o que o Hayek vai sempre defender é que esse é o caminho da civilização. Qual é o caminho da civilização? É o caminho cujo desenvolvimento se deu por essa ordem espontânea, que dentro dessa ordem espontânea gerou determinadas normas, determinadas leis, determinadas estruturas que favorecem essa ordem espontânea, entende? Então, na concepção de um liberal clássico, na concepção de um liberal austríaco como o Hayek, você tem a ideia de que a civilização ela é importante para o progresso, que as instituições elas são importantes para o progresso, elas fazem parte do desenvolvimento dessa ordem espontânea e mantém essa ordem espontânea. Essa ordem espontânea ela se dá dentro de determinadas regras, que são as regras do Estado de Direito, certo? Então, veja a diferença de concepção. É diferente em relação à concepção russoniana de civilização. Porque o Rousseau ele tem uma perspectiva do bom selvagem. Qual a perspectiva do bom selvagem? É a perspectiva de que o homem era bom, né? A sociedade o corrompeu, a civilização seria um peso, seria algo ruim. Então, você, enquanto nessa visão
que é a visão clássica, você tem algo que está apontando para o futuro, digamos assim, no sentido de que a civilização ela me molda, ela me limita. O que é a lei? A lei é uma limitação do ser humano que freia a sua animalidade, mas que o joga para frente do ponto de vista cultural, do ponto de vista evolutivo. Existe uma outra visão filosófica que considera que toda lei é opressão. Então, quanto mais você afastar os grilhões, quanto mais você não tiver nada que cerceie a minha liberdade, melhor vai ser. Então, se não houvesse a civilização, se não houvesse lei, o homem seria bom, né? Então, enquanto você tem uma perspectiva apontando para lá, você tem o mito do bom selvagem apontando para cá, que seria o Rousseau. E aí você vai ter uma série de filósofos, de pensadores, que vão entender qualquer cerceamento da liberdade como algo problemático. E aí você tem um tipo de liberalismo que quase beira a libertinagem, porque ele faz uma demanda de libertação nesse nível, tá certo? Nesse nível de que eu preciso... Eu não preciso me limitar. Né? Você pega um Foucault, por exemplo, que, para variar, é um francês, está dentro da tradição francesa. Então, vocês estão entendendo que são tradições diferentes, são tradições bem distintas. Né? Então, vamos lá. Voltando para o Hayek, para a questão da ordem espontânea. O Hayek, dentro dessa perspectiva que eu falei, ele vai... advogar um uso prudente da razão. Ele critica a razão, ele é irracionalista. Não existe isso, não. Ele simplesmente entende que a razão tem os seus limites e que existe um uso prudente da razão e que existe um uso arrogante da razão que do ponto de vista da sociedade, é prejudicial. Eu tentar reconfigurar a sociedade a partir de uma doutrina política, o socialismo é isso, é algo prejudicial, é algo utópico e é algo malsão, é algo que traz resultados péssimos, e isso já foi constatado inúmeras vezes. Né? Então, para o Hayek, a evolução da civilização ela se dá justamente pela seleção de determinadas condutas que se perpetuaram na forma de instituições e tradições nas quais estamos inseridos. Então, o Hayek está totalmente dentro dessa tradição empirista. O que é que essa tradição empirista preza? As instituições, preza esse progresso paulatino, através de reformas e não de revoluções, entende? Então, o Hayek vai ser contra o quê? Ele vai ser contra o planejamento racional de uma nova ordem, mesmo que seja sob a justificativa de ser uma nova ordem melhor. Então, a arrogância socialista, ou a arrogância construtivista, a arrogância racionalista, né, que o Hayek acusa, ela tem por objetivos, abre aspas, né, eu cito o Hayek, nada menos que empreender um projeto novo e abrangente de nossa moral, da lei, da linguagens tradicionais por meio de conselhos para a perfeição. Se vocês atentarem para essa frase do Hayek, vocês vão ver que isso acontece. Isso acontece. A gente não vive socialismo, a gente vive do ponto de vista da tentativa de modificação da nossa mentalidade, do ponto de vista da tentativa de impor uma visão de mundo. Tá certo? Olha aqui o que ele diz. A arrogância socialista tem por objetivo nada menos do que empreender um projeto novo e abrangente da nossa moral. Será que não tem ninguém querendo modificar a nossa visão moral das coisas? Será que não existe um relativismo de valores batendo na nossa porta todo dia? Modificação da lei. O que tem de lei maluca sendo aprovada, lei que não tem nada a ver com isonomia, lei que não tem nada a ver com ausência de privilégios, mas, pelo contrário, concessão de privilégios. Então, é como se o direito, atualmente, ele atuasse
da maneira menos liberal possível, porque o que mais se faz é dar direitos a determinados grupos que são privilegiados, ou a criminalizar quem não pense dentro daquilo que foi forjado por aqueles grupos minoritários. Isso é uma coisa muito problemática. Então, às vezes, a gente não entende, porque o Bolsonaro é fascista. É outra história que está acontecendo, é outra história. A gente pode chegar a cogitar que talvez exista um ranço de um autoritarismo, de um totalitarismo em algumas posturas da direita, mas no Brasil o que aconteceu foi que a possibilidade de um totalitarismo da esquerda ele se inseriu muito mais fortemente. E eu já estou me colocando de uma maneira que eu disse que eu não ia me colocar, mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que se há o risco de um lado da direita, que a gente precisa ficar atento, porque a gente sempre tem que estar atento, é porque houve uma tentativa muito forte à esquerda. E aí a gente tem um pêndulo que foi muito para um lado, agora está sendo puxado muito para o outro, e a gente precisa, no meio dessa confusão toda, recuperar a lucidez, né? Mas essa tentativa de engenharia social que está sendo desenhada aqui, a gente ainda está sobre ela, entende? Porque não se trata simplesmente de você tirar um do poder e colocar o outro, quando, na verdade, já há toda uma estrutura, né? Toda uma modificação de mentalidade do ponto de vista cultural. Né? Então, tipo assim, o mal já foi feito. É algo nesse sentido, o mal já foi feito. Então, para a gente desfazer esse mal, eu nem sei se a coisa pode começar pela política, né? Então, eu me questiono muito isso. Qual é o sentido que faz você estar tentando lutar contra isso dentro da política, quando a coisa é muito mais da alçada da visão de mundo, né? Dos valores. Então, nos livros, em geral, do Hayek, né, ele vai apontar, principalmente no caminho da servidão, ele vai apontar para o risco de totalitarismo. E que risco de totalitarismo é esse? Né? São justamente as forças contrárias ao individualismo, entendido por Hayek como o eixo pelo qual se construiu a nossa civilização ocidental. Então, o modo como esse totalitarismo se insinua, que é muito sutil, é o modo como o socialismo se disfarçou. E como foi que esse socialismo se disfarçou? É meio complicadinho isso aqui, queria que vocês ficassem atentos, é justamente a partir de uma reinterpretação do conceito de liberdade. Isso aqui é uma análise do Hayek, tá? Uma reinterpretação do conceito de liberdade como algo que está na dependência da provisão do Estado dos meios para que os indivíduos possam alcançar determinados fins. A noção de liberdade do liberalismo clássico, ela é uma noção muito restrita. É a ausência de coação, certo? E não a concessão de direitos. Então, quando você começa a... O Rodrigo chegou, aí está fazendo a festa. Eu sou chata como professora, sou chata como palestrante, não tem jeito. Bom, então, a liberdade ela passa a ser entendida como a possibilidade de eu ter algum meio de realizar o meu fim. Ela não está mais dentro de um aspecto negativo, mas ela está dentro de um aspecto positivo. Então, a reivindicação de liberdade passa a ser a reivindicação de mais poder para o Estado, para que se faça uma distribuição equitativa de riqueza ou de justiça social. Você pode ver que todas as demandas, né, progressistas, elas acabam dando mais poder para o Estado me conceder determinados direitos, né? Então, isso seria um caminho bem complicado do ponto de vista da defesa da liberdade, né? Porque
porque eu não prezo mais a minha liberdade individual, eu quero direitos, para eu conseguir esses direitos eu dou poder ao Estado. Ou então eu empodero determinados grupos minoritários, grupos negros, grupos LGBT, seja lá o que for, e eu tenho demandas de determinados privilégios, e eu vou concedendo. Isso aí fere totalmente o princípio de isonomias. Então, essa questão de cotas, tudo isso está dentro de uma visão de mundo, está dentro de um âmbito de atuação que não tem nada a ver com o liberalismo clássico. Entende? E a gente está sendo vitimado disso. A gente está sendo vitimado, porque a sociedade ela já está caminhando dessa forma já faz muito tempo, né? Então, é a partir da defesa dessa nova liberdade que se fortalece a noção de socialismo democrático, a grande utopia das últimas gerações. Então, socialismo democrático não existe. Não existe. Existe democracia liberal. Como eu falei, como eu tentei mostrar para vocês aqui no comecinho. Democracia e liberalismo podem caminhar juntos. Socialismo e democracia não caminham juntos. Quando um socialista fala em democracia, ele está falando em outra coisa. Não é a mesma coisa, é uma democracia totalitária. Então, para a gente atentar para essa questão de totalitarismo, veja, eu não estou aqui dizendo que não existe totalitarismo de direita, existe totalitarismo de direita. Só que no âmbito dessa discussão, eu estou apontando a sutileza de um totalitarismo de esquerda. Tá certo? Esse totalitarismo de esquerda, ele tem a ver com isso, com essa tentativa de engenharia social, com esse ativismo jurídico, com essa questão de você trabalhar em cima de minorias, que você empodera e que reivindica direitos, porque com isso você fere a isonomia. Então, essa tentativa constante de modificar valores, de fazer tábula rasa de valores, de negar a própria realidade, de modificar a linguagem. Essa questão da ideologia de gênero, porque você é conservador, porque você é contra... Não faz o menor sentido. As pessoas mudam, eles querem impor, eles são tão arrogantes, autoritários, pretensiosos, que eles querem modificar a linguagem para que a gente aceite aquilo que não passa de uma ideologia. Então, você muda a desinência de gênero, aí você bota alunos com X, tira o A, tira o O, não existe mais desinência de gênero. Isso é totalitarismo psicológico, isso é totalitarismo aberto, a gente não pode ser subserviente a isso. Quando você aceita que a linguagem seja modificada para servir, né, a uma determinada ideologia, você está sendo servil. Você está sendo servil. Então, a gente precisa recuperar o vocabulário. Por quê? Porque a gente pensa com a linguagem. A gente usa a linguagem para pensar. Se a gente não tiver linguagem para se contrapor à esquerda, a gente vai ser servil à esquerda. Então, é importante que a gente comece a tentar para essas questões de discurso. A gente está na Semana da Mulher. Eu estou ficando louca com essa Semana da Mulher, porque eu teoricamente, sou de um partido liberal, né? E aí, eu imagino que tenha que ser a coisa liberal. Aí, quando começa a falar de mulher, aí começa a vir todos aqueles clichês que é da esquerda, que é feminista. Aí eu vou com muita calma, né? Eu digo, não vamos por esse caminho, não. Vamos falar da mulher de outra forma, vai dar certo. Mas por quê? Porque a pauta feminina ela foi completamente dominada pela esquerda. Como a pauta LGBT, como a pauta negra, como todas essas pautas já foram dominadas e estruturadas dentro de uma linguagem da esquerda, né? Então, esse é o tipo de totalitarismo insidioso que a gente precisa ser vigilante, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar atento em relação a isso. Então, voltando aqui, a partir da defesa dessa nova liberdade, se fortalece a noção de socialismo democrático, né? Que eu já disse que não existe. Não há democracia no ambiente de planificação. Concessão de privilégios legais é incompatível com o princípio liberal de Estado de Direito. Eu já vim aqui, nesse mesmo local, falar contra as cotas para as mulheres. Então, eu falo sempre cota para qualquer coisa, sou contra cotas. Por quê? Porque é exatamente o contrário daquilo que eu defendo. Eu defendo isonomia, todos são iguais perante a lei. Mas a mulher precisa de 30% de cota, não sei o que. Não precisa.
Não precisa, porque aí você está dando privilégio à mulher. A mulher não precisa de privilégio. E outra série de coisas, né? Assim, eu acho que vocês passam por isso todo dia, de perceber como o direito está muito cooptado já por essa visão de mundo progressista, né? Bom, então, a democracia totalitária moderna é uma ditadura que descansa no entusiasmo popular. A ambígua natureza da vontade geral de Rousseau foi a força condutora da democracia totalitária e a fonte de suas contradições. Então, para quem estiver atrás de pesquisa teórica, eu quero fazer um trabalho acadêmico para dar conta disso aí, estudo Rousseau, porque é justamente no Rousseau que está essa noção ambígua de vontade geral que favorece esse pensamento da democracia, que é a democracia totalitária, que é o que a esquerda fala quando fala em democracia. O que a esquerda fala quando fala em democracia é a democracia do Rousseau. Quando você pegar um esquerdista dizendo que é liberal, ou que entende liberalismo, é de Rousseau que ele está falando. Entende? Mas a coisa é mais complicada. Bom, então, fechando um pouco essa ideia aqui, que eu sei que é meio complicado, que foram várias reflexões aí meio entremeadas e tudo, para não dizer que eu só falei de totalitarismo de esquerda, falando de uma certa democracia totalitária, vou fazer algumas distinções entre totalitarismo de esquerda e totalitarismo de direita, tá? O ponto de partida de um totalitarismo de esquerda seria um homem abstrato, esse ser do homem e a salvação desse homem em abstrato, né? Enquanto o ponto de partida de um totalitarismo de direita seria a entidade coletiva do Estado, a nação ou a raça. Então, o totalitarismo de direita ele vai operar com entidades históricas, raciais e orgânicas, ou seja, são conceitos alheios ao racionalismo. Enquanto o totalitarismo de esquerda ele tem essa crença na razão, no suposto progresso, e ele quer melhorar, supostamente, a sociedade. Como o ponto de partida dele é a noção de um homem abstrato, o totalitarismo de esquerda ele tem uma tendência de assumir um caráter de credo universal, enquanto um totalitarismo de direita ele não vai alcançar isso, já que ele se baseia na nação, na raça, ou na ideia de Estado, né? Então, eu já recebi uma pergunta em uma palestra, por que as pessoas ainda acreditavam no comunismo e já não acreditavam mais no nazismo, né? A resposta é mais ou menos por aqui. A justificativa do nazismo ela não convence muito, porque é a justificativa da superioridade de uma raça. Você acreditar na superioridade de uma raça, você defender isso, é um negócio meio estranho, só você sendo uma pessoa meio problemática mesmo, né? Ou perversa ou maluca. O comunismo não. O comunismo, o socialismo, ele defende justiça social, igualdade material dentro de uma sociedade que efetivamente tem muitas mazelas, né? Então, o discurso ele ainda seduz. Apesar de que os meios, né, são completamente semelhantes, são totalitarismo. Ambos são totalitarismo, mas o comunismo ainda seduz. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de assumir-se como um credo universal. A concepção de natureza humana, né, é diferente porque a esquerda ela vai entender a natureza humana como boa, né? Lembra a questão do bom selvagem do Rousseau? O homem era naturalmente bom. Na direita não, o homem ele é corruptível, ele é mau, né? Ele é débil, ele é corrompido, e aí você tem a justificativa do uso da força. O totalitarismo pressupõe força. Então, no totalitarismo de esquerda, a justificativa para o uso da força é o objetivo de apressar o progresso do homem até a harmonia social. Então, eu justifico o uso da força porque eu quero alcançar essa harmonia social. Enquanto no totalitarismo de direita, o uso da força seria como uma espécie de caminho permanente para manter a ordem entre a gente indisciplinada e para adestrá-la.
em atuar de uma maneira distinta da sua debilidade. Então, você tem aí concepções de natureza diferente e justificativas diferentes de uso da força. Então, dentro desse âmbito, né, fora desses extremos, a gente tem a perspectiva de uma ordem social espontânea. A gente tem a ideia de que isso é algo em construção, em evolução. Então, quando um liberal democrata fala sobre democracia, não é algo acabado, é algo que precisa ser protegido, é algo que precisa ser entendido, é algo que precisa ser aprimorado. Então, a gente está nesse âmbito, né? Eu acredito que ninguém aqui quer, de fato, incorrer em extremismos absurdos, mas a gente precisa ter lucidez em relação a alguns elementos políticos, e eu espero ter contribuído de alguma maneira para essa reflexão. Muito obrigada.